Olá, seja muito bem-vindo. O Ação Parlamentar de hoje te mostra detalhes do trabalho legislativo que transforma o dia a dia de São José dos Campos. Confira agora os destaques de hoje. Participação popular. Entenda como as audiências públicas funcionam na prática e saiba como a sua voz pode ajudar a definir as prioridades e os investimentos na nossa cidade. Referência no esporte. Conheça o trabalho da Comissão de Cultura e Esportes da Câmara, que ajudou São José a conquistar o selo da FIFA como cidade base para receber seleções mundiais. Cidade Limpa, um projeto de lei em tramitação, quer punir com mais rigor quem utiliza veículos para o descarte irregular de lixo e entulho em áreas públicas da nossa cidade. Nomes da cidade, do sonho da casa própria para a eternidade em uma área de lazer. Conheça a história de Sandra Gaia, a homenageada que virou símbolo de alegria no Setville. Tudo isso e muito mais. Fique com a gente porque o Ação Parlamentar está começando. Você já parou para pensar como a sua voz pode chegar às decisões mais importantes na nossa cidade? Muita gente acha que participar da política é só a cada 4 anos, no dia das eleições, mas não é assim que funciona. Existe um instrumento poderoso, garantido pela Constituição, que abre as portas do poder público ao cidadão. Eu estou falando da audiência pública. Garantida pela Constituição Federal, a audiência pública é um instrumento fundamental de participação popular. É o momento em que os poderes abrem as portas para debater com a sociedade a criação de leis, políticas públicas e até mesmo a realização de grandes obras que impactam o meio ambiente e a rotina nas cidades. Uma ponte direta entre quem governa e quem vive os desafios do município. São nessas ocasiões que os proponentes de projetos conseguem ouvir de viva voz, né? E não por ofício, e não por redes sociais, a voz dos representantes da sociedade e os maiores interessados naquela temática, seja ela social, cultural, econômica, né? Então, é um mecanismo, a meu juízo, que está começando a sensibilizar. Eu acho que a sociedade ainda não percebeu a importância dessas audiências públicas, né? E muitas delas ainda hoje são com baixa frequência, baixa representatividade. Na prática, as audiências funcionam como um espaço de escuta. Representantes de entidades, pesquisadores, moradores e autoridades podem participar das discussões. A ideia é que as decisões não sejam tomadas de forma isolada, mas a partir do debate entre diferentes pontos de vista. E é justamente por isso que muitas audiências da Prefeitura acontecem dentro da Câmara Municipal, o local onde os projetos serão discutidos e votados pelos vereadores. O Legislativo, como casa representante da vontade do cidadão, né, das pessoas, da população, é um local bastante oportuno, né, para fazer essa discussão, para entender um projeto, receber sugestões, receber dúvidas. Então, é bem interessante possibilitar oportunidades para, de uma forma geral, a população poder contribuir ou contribuir com a elaboração do projeto ou compreender melhor o objetivo do projeto, qual é a razão da sua proposta, o que ele visa evitar ou o que ele visa estimular, enfim, as razões que sustentam. Mas para que o debate seja democrático de verdade, ele precisa ser organizado. Existem regras claras. Todo rito é pensado para garantir transparência, desde a publicação de editais até a garantia de que todas as demandas sejam registradas no microfone ou pela internet.
Os primeiros passos se dão com a chamada, né, com o edital, que estabelece as regras da audiência pública. Você tem a publicação da chamada para audiência pública, né, em 2 jornais de grande circulação. Então também são outra exigência. Durante o período da realização da audiência pública, você tem o hot site da Câmara que fica disponível para receber sugestões de munícipes, reclamações, dúvidas. Então, mesmo quem não consiga vir no dia da audiência, também vai conseguir registrar dúvida, manifestação, apoio ou crítica ao projeto. Então, tudo isso também é encaminhado, e é preciso que seja enviado o e-mail, né, da pessoa que está encaminhando para nós, porque nós depois vamos fazer a devolução. Nós fazemos a devolução de tudo aquilo que nós recebemos. As audiências públicas também são consideradas uma ferramenta importante para a democracia. É nelas que a população tem a chance de apresentar demandas e cobrar prioridades para a cidade. Para os vereadores, esse contato direto ajuda a identificar problemas e até a propor mudanças nos projetos que estão em discussão. A audiência pública é um retrato da democracia. É a hora em que a população é escutada dentro da proposta que está sendo apresentada para discutir os temas, apresentar suas opiniões. A população ela sofre as dores de morar numa cidade que tem esta ou aquela política pública a ser aperfeiçoada, a ser melhorada. Ela tem o direito de dar as sugestões e a administração tem o dever de escutar e de readequar a sua proposta inicial àquilo que é trazido. Entre as audiências mais importantes estão as que discutem o orçamento da cidade. A LDO, a LOA e o PPA definem como e onde o dinheiro público será investido nos próximos anos. Por isso, a participação popular é vista como essencial para ajudar a definir prioridades em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Essas propostas todas, esses projetos todos que você trouxe são obrigatórios, tem que ter para que o ano seguinte a gestão financeira, orçamentária do município seja maduramente responsável. A população precisa ter voz em cima disso daí. Ela precisa ajudar o executivo a definir onde é mais importante aplicar o recurso. A educação tem uma destinação obrigatória. É preciso acompanhar onde vai isso daí. A saúde tem uma destinação obrigatória. É preciso que a população acompanhe isso daí. A recomendação é que a população chegue preparada para discutir os temas e cobrar resultados. Afinal, o grande objetivo é que o poder público não apenas escute, mas aplique a vontade popular. É preciso pegar e amadurecer aquela escuta e transformá-la efetivamente numa proposta real de aplicação para que a população se veja devidamente representada e para que ela dignifique a audiência pública como uma ferramenta poderosa de apresentação de suas reivindicações. A audiência pública é uma conquista democrática da Constituição de 1988 que garante esse direito. E é importante que a população participe desse momento rico e que a prefeitura olhe, escute bem as propostas e analise. Realmente é muito importante nós sabermos como funcionam as audiências públicas. Elas são como termômetros da nossa democracia. A gente vai mudar de assunto agora aqui no Ação Parlamentar para falar de esporte. São José dos Campos é referência no desenvolvimento, mas o nosso brilho também vem das quadras, dos campos e das pistas. Aqui na Câmara, a Comissão de Cultura e Esportes tem um papel muito importante para garantir que a estrutura joseense continue entre as melhores do país. A fiscalização dos parlamentares apoia com que os espaços esportivos da cidade estejam sempre em dia para atender os nossos atletas. Para muitos, São José dos Campos é reconhecida como a capital do Vale do Paraíba pelo desenvolvimento avançado nas áreas industriais e econômicas. Mas outro ponto chama a atenção na cidade: o esporte joseense. São diversos atletas e equipes que têm carregado o nome da cidade pelo Brasil e pelo mundo.
A cidade está acertando em aprimorar essas políticas esportivas e investir cada vez mais no esporte. Hoje, você investir no esporte, você acaba diminuindo aquele atendimento médico na UPA, você acaba trazendo, né, aquela pessoa para a prática do esporte e diminuindo os índices de segurança. Você vê que o esporte ele é atrelado às demais áreas também, né, e o gestor que reconhece e enxerga isso, ele sai na frente. Tanto é que São José dos Campos hoje ganhou diversos prêmios de qualidade de vida e também por ser uma cidade voltada ao esporte, justamente por estar no caminho certo e ter esse reconhecimento. Para manter o destaque, o setor esportivo precisa de planejamento, investimento e organização. A fiscalização e a análise das políticas esportivas do município passam pela Comissão de Cultura e Esportes da Câmara. Como aponta o vereador Renato Santiago, presidente da comissão, é papel dos parlamentares acompanhar como a cidade tem destinado verbas para o esporte e para as categorias de base. Nós temos uma Secretaria de Esportes que tem um investimento muito alto, nós temos uma série de estruturas esportivas funcionando na cidade e dentro da comissão são discutidas o aproveitamento dessas estruturas, o investimento dos recursos, a lei de incentivo fiscal, que ela traz um subsídio gigantesco para as nossas modalidades esportivas de rendimento. Então, não tenho dúvida nenhuma que a grande ação da comissão é a fiscalização de onde estão sendo utilizados esses recursos e o aproveitamento das estruturas físicas e esportivas que nós temos na cidade. Ainda segundo o vereador, as demandas de melhorias relacionadas à infraestrutura dos equipamentos esportivos da cidade também estão entre os pontos fiscalizados. Um trabalho realizado em conjunto entre Legislativo e Executivo. Pontualmente chegam as demandas também na Câmara, como chega diretamente à Prefeitura. Cada coordenador de um polo esportivo desse tem uma ligação direta com o setor de manutenção da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, e aí sim são feitas as intervenções. Os munícipes também, eles têm esse canal aberto direto com os vereadores, mesmo vereadores que não fazem parte da comissão de esporte, eles trazem para nós algumas demandas, e aí sim nós acionamos através do secretário Tiago ou da Secretaria de Manutenção também, para que pontualmente sejam corrigidos qualquer problema que venham a existir. Grandes ações focadas no bem-estar também têm mobilizado a população na cidade. Um desafio esportivo realizado no Parque da Cidade buscou quebrar o recorde mundial de maior treinão aberto de CrossFit. Para um dos coordenadores do evento, ter o apoio do poder público para a realização da atividade é uma maneira de incentivar o esporte. Hoje está entrando aqui na porta da minha academia pessoas que estão conhecendo a modalidade através desse evento. Então essa movimentação ela está sendo um ganha-ganha. Um ganho para os empresários do segmento, um ganho público pelo fato de que mostra que a Prefeitura de São José dos Campos, como principal apoiador do evento, está ganhando, mostrando como o esporte de São José dos Campos ele é apoiado, né, pela Prefeitura. Outra prática esportiva que também está em alta na cidade é a corrida. A modalidade é impulsionada até mesmo por uma lei aprovada na Câmara que cria um programa de incentivo e fomento para a prática. São José dos Campos tem até um calendário anual de corridas, o que coloca a nossa cidade em destaque no cenário nacional. As corridas de rua, nós tivemos um aumento de quase 50% do número de corridas de ruas do ano passado para esse ano. Nós estamos aí com mais de 34 corridas de ruas oficiais no calendário, praticamente uma a cada fim de semana, né? E todas essas corridas aí estimam-se públicos de 2.500 a 4.000 corredores, né? E junto com isso também temos aí o ciclismo, temos mais de 42 modalidades disponibilizadas para a população via São José Viva, com o aplicativo. Então você vê aí que é uma cidade que respira o esporte, se consome bastante o esporte e virou, sim, referência nacional. O reconhecimento abre espaço para oportunidades. São José dos Campos foi incluída no catálogo oficial da FIFA como uma das cidades aptas para receber delegações da Copa do Mundo de Futebol Feminino, evento que também é acompanhado de perto pela Comissão de Esportes da Câmara Municipal. Nós tivemos uma empresa, né, a Gross,
que fez esse contato com a FIFA, é a empresa que administra hoje o Martins Pereira, e ela trouxe essa possibilidade do Martins Pereira ser uma das sedes de treinamento. Agora, esta mesma empresa ela está recebendo a seleção americana, a seleção dos Estados Unidos, para fazer uma vistoria em todas as instalações aqui do próprio estádio Martins Pereira, para quem sabe São José dos Campos ser sede e trazer talvez uma das grandes favoritas também à Copa do Mundo 2027. Então, nós temos acompanhado muito de perto, até porque eu tenho essa relação muito próxima aqui com o São José, né, e com toda essa estrutura, para que, quem sabe, a gente possa ser sede e, quem sabe, trazer uma das grandes seleções para estar aqui na cidade. Realmente, o trabalho da comissão é muito importante para garantir bons locais para os nossos atletas joseenses. E também para, quem sabe, receber as seleções, por que não, como nós vimos na reportagem. Agora nós vamos para um rápido intervalo na ação parlamentar. Na volta a gente continua falando sobre o trabalho do Legislativo. Não saia daí porque a pausa é rápida. O Ação Parlamentar de hoje está de volta e no quadro Tramitando, nós vamos falar sobre algo que impacta diretamente a qualidade de vida e a saúde pública, o descarte irregular de lixo. Você com certeza já viu pelo nosso município espaços públicos que se tornaram depósitos de sujeira. Isso atrai doenças, polui o meio ambiente e faz com que o dinheiro público seja utilizado em limpezas constantes. O descarte irregular de resíduos tem sido um problema para a administração pública em São José dos Campos. Só no primeiro trimestre de 2026, a Secretaria de Proteção ao Cidadão registrou um aumento de mais de 5.000% nas autuações da infração, se comparado ao mesmo período do ano passado. Sempre uma questão ambiental realmente, né? Então por isso nós temos esse trabalho com os PEVs também para poder fazer o descarte da forma consciente e regular. Então lá no PEV você pode descartar todo tipo de lixo que a gente vai recolher e esse lixo vai dar a sua destinação da forma correta. Você não destinando da forma correta esse lixo vai causar com certeza aí danos ao meio ambiente que na própria vida das pessoas vai se refletir também. E as multas vão aí de R$ 1.200 até R$ 35.000, dependendo aí do tipo de lixo e da quantidade também. Então a gente pede realmente que as pessoas façam o descarte de forma consciente e regular, procurando um dos PEVs da cidade também. A tecnologia é uma aliada da gestão municipal na identificação dos principais focos de descarte irregular na cidade. E quando observados os locais que concentram a maior incidência deste tipo de ato, uma surpresa nada agradável. Por incrível que pareça, os locais onde conta com maior nível de descarte irregular de lixo é nas proximidades do PEV. Então as pessoas não querem pegar a fila ali do PEV, que não tem uma fila grande, às vezes demora ali de 5 a 10 minutos para fazer um descarte regular e as pessoas preferem fazer o descarte ali nas proximidades. Então são os locais em todas as regiões aí onde tem um PEV com maior incidência no número aí de descarte regular. O seu Geraldo é morador do residencial Ribeira, na zona leste de São José dos Campos, há quase 35 anos. Perto da casa dele, à primeira vista, não se nota um ambiente de sujeira ou poluição. Mas ele garante que essa não é a realidade do local. Aqui, todo dia a turma descarta lixo aqui. A prefeitura tira todos os dias tem lixo aqui. Aqui descarta os entulhos, descarta lixo orgânico. Então fica um negócio muito feio, né? E é horrível e perigoso para a gente também, porque isso aí gera criação de inseto. Segundo o Geraldo, o despejo de lixo no local é constante. Hoje aqui já está limpo, amanhã você pode vir cedo aqui que tem lixo aqui. Ainda queima os lixos que põe aqui, daí joga colchão velho, sofá velho, põe fogo e prejudica até o ar nosso aqui que a gente respira, você entende? O lixo descartado de maneira irregular, além de deixar as ruas sujas, afeta o meio ambiente e também causa problemas de saúde pública. O descarte regular de resíduos, ele pode contaminar não só o solo, como pode também contaminar as águas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, uma das coisas muito importantes de pensarmos que, para além de toda a questão urbanística de termos um resíduo acumulado naquele local, causa degradação visual, inclusive, nós temos um risco à saúde pública e um impacto ambiental bastante severo em relação ao descarte dos resíduos. Então, olha, desde a proliferação de vetores de doenças que pode acontecer nesses resíduos, assim como a contaminação mesmo, pelos elementos que existem dentro desses resíduos que eles vão percolar para o solo e
para as águas que existem nesses locais. Ambientalista ainda destaca que é fundamental a ação do poder público para coibir a prática. A formulação de legislações, de projetos, de programas que vão ao encontro de vamos cessar a disposição inadequada de resíduos são muito bem-vindos. Eu sempre penso que quando nós descartamos o resíduo de forma inadequada, nós estamos usando o recurso que poderíamos usar para outros fins de benefício social e usando para, mais uma vez, coletar o resíduo que foi disposto inadequadamente. Então, acredito que o projeto de lei vem em bom tempo. Nós temos em São José realmente programas, planos, pontos de entrega voluntária, infraestrutura capaz de receber esse resíduo de forma adequada. Então, acredito que outras ferramentas de comando e controle, como a legislação, são muito bem-vindas. Como nós vimos na reportagem, o descarte irregular de lixo é algo que exige uma fiscalização rigorosa. Para tentar acabar com essa prática, existe um projeto de lei em tramitação na Câmara, de autoria do vereador Rogério Dacazem. A proposta prevê sanções administrativas a proprietários de veículos que são flagrados realizando esse descarte, né, vereador? Sim. Inclusive, essa área em que nós estamos, aqui na região do Galo Branco, foi uma área escolhida pelo senhor. Por que motivo? Essa área aqui é ao lado do residencial Ribeira. Na manhã de hoje foi feita a limpeza aqui, como vocês podem ver lá no fundo, ó, já tem entulho sendo descartado. A comunidade depois reclama muito do surgimento de escorpiões, né, répteis, animais peçonhentos, insetos que invadem as residências. E em épocas de chuvas são descartados também vasos sanitários, objetos que acumulam água, propiciando a criação de larvas do mosquito da dengue, e isso é ruim para todo mundo. E aí esse projeto do senhor chega para tentar coibir essa prática, principalmente com a prática que é feita com auxílio de veículos. Qual é essa ideia? Como que pode funcionar na prática? Nós entendemos que determinados lixos, entulhos e objetos que são descartados não é feito pelo carroceiro, caminhões, né, que chegam, veículos que chegam e descartam em grandes quantidades, vários entulhos, né? Então, qual que é a ideia? A gente viu que em outras cidades já funciona e nós trouxemos para São José dos Campos esse projeto que, através da identificação da placa do veículo, a pessoa que cometeu essa infração, ele será notificado. Lembrando que não é uma multa sobre trânsito, não vai tirar ponto da carteira, não tem nada a ver com o CNH, é apenas para que seja identificado quem foi o motorista, quem é o caminhão, e através da placa chegar até a pessoa e fiscalizar e aplicar a multa que cabe a ela, né? E como os órgãos responsáveis vão identificar essa placa? São as próprias câmeras de segurança? São, de repente, as denúncias de outros moradores? Olha, tem as câmeras assim, de segurança que conseguem, né, através do CSI, identificar as placas, mas também é muito importante que os moradores denunciem. Se você vê alguém fazendo isso aí, essa prática muito errada, próxima à sua casa ou numa área verde, você pode anotar a placa e fazer a denúncia anônima através do serviço 156 da Prefeitura. E eu quero deixar claro também assim, um absurdo que chega essa questão do descarte, que até em playgrounds, onde as crianças usam para fazer as suas práticas recreativas, essas pessoas têm esse hábito terrível de jogar lixo dentro do playground, onde a criança vai brincar. Esse valor arrecadado, vereador, com as multas, podem ser destinados para as limpezas? Para onde pode chegar esse valor? Isso. A ideia é que a arrecadação dessas multas sejam utilizadas para pagar esse serviço, que, diga-se de passagem, é muito caro. Como eu acabei de falar, a prefeitura vem, faz o serviço, tem a despesa, né, com o maquinário, poderia estar fazendo outro tipo de benefício para a população e fica enxugando gelo, né? A prefeitura acaba de fazer, como eu disse, olha lá no fundo, já está sendo descartado indevidamente entulho. E lembrando também que aqui no distrito de Eugênio de Melo, como em outras regiões, nós temos o PEV. O PEV ele recebe restos de construções, móveis, pneus. Temos aqui também o serviço de coleta de lixo orgânico, lixo reciclável. O caminhão passa toda semana aqui,
pontualmente. Então não tem porquê essas práticas persistirem aqui no distrito de Eugênio de Melo e em outras regiões da cidade. O senhor acredita que endurecer essas leis ajuda com que essas pessoas finalmente usem esses serviços, utilizem o PEV e também a coleta de forma correta? Eu acredito que primeiramente você tem que instruir a população, falar para ela, olha, tal lixo tem que ser descartado aqui, tem o caminhão. Primeiro você faz isso através de palestra, de um informativo. E depois, se a pessoa não entendeu o recado, infelizmente, quando pesa no bolso através de uma multa, eu acho que dói mais e a pessoa entende, sabe, que não se deve ter tais práticas. Perfeito. Obrigado, vereador, pela sua entrevista aqui pra gente. A gente segue por aqui nas ruas da cidade para trazer agora a história de uma pessoa que dá nome a uma praça, a uma avenida ou um parque do nosso quadro Nomes da Cidade. É na volta do intervalo aqui no Ação Parlamentar. Estamos de volta com o programa Ação Parlamentar e no quadro Nomes da Cidade de hoje nós viemos conhecer uma área de lazer que recebeu o nome de Sandra Guadalupe Cristiane Gaia, uma mulher sonhadora que fez de São José dos Campos o palco de suas conquistas. Ela tinha como marca registrada a alegria. Construir uma vida a dois exige sonhos compartilhados e muita vontade de fazer acontecer. Foi assim que a história de Sandra e Jean começou em 2019. Um encontro que mudou o rumo de duas famílias e que em pouco tempo se transformou em uma união sólida e cheia de propósitos. Foi algo incrível. Tipo, a gente se conheceu através de um aplicativo que a gente não acreditava que ia dar certo, né? Mas logo de cara a gente já se encontrou um com o outro mesmo e viu e fomos pra cima. Com pouco meses de namoro a gente já conseguiu conquistar nossas coisas, já foi morar junto e depois disso foi só alegria. Sandra nasceu em Salesópolis e ainda jovem buscou em São José dos Campos oportunidades para trabalhar. O pai, César Alexandre, relembra a determinação da filha, que começou a trajetória no comércio local, sempre com humildade e foco no futuro. Ela, uma menina muito batalhadora, sonhadora, sonhava muito em ter o seu próprio lugar, a sua casa, casar, ter filho, essas coisas. E por isso ela batalhou muito para isso. Ela super trabalhadeira, não me deu trabalho. Essa determinação de Sandra a ajudou a conquistar um grande sonho. Junto do marido, comprou um terreno no Setville, na zona sudeste. Construíram uma casa com muito esforço e celebração por cada passo dado. Então era sempre isso que a gente estava sempre batalhando. Tanto eu, tanto ela. Era literalmente muito trabalhadora. Com ela não tinha tempo ruim, ela sempre estava ali disposta, do que precisasse, ela estava ali. Logo chegou a pequena Ana Alice, xodó do pai e do avô. Hoje o que conforta um pouco é a minha netinha que está aqui, brincando aqui na praça que você está vendo, é o que dá alegria pra gente. E a rotina da família tinha um ponto de encontro certo. Esta mesma praça onde estamos. Era aqui que Sandra esquecia o cansaço das longas jornadas, entre um passeio com o cachorro e as brincadeiras com a filha. O espaço era como uma extensão da própria casa. Aqui era o nosso ponto de encontro nas folgas dela. A gente vinha aqui com a nossa filha, com o nosso cachorro, aproveitava, se divertia. Inclusive, aqui virou agora o nosso ponto de referência também no final do ano. No final do ano, o pessoal se encontra aqui e vê os fogos, que dá para ver, é muito bonito daqui. No dia 1º de maio, justamente no Dia do Trabalhador de 2025, Sandra nos deixou após um acidente de trânsito. O nome dela foi dado a esse sistema de lazer como uma homenagem para quem fez de São José o palco de seus sonhos. Para o pai, cada criança que brinca neste lugar é um reflexo da alegria que Sandra fazia questão de espalhar. Deixou um legado aí para todo mundo que conheceu ela aí, que você pode procurar saber, a turma só fala bem, só deixou saudade, na verdade. É uma pessoa incrível, uma pessoa cheia de vida, Ela era luz, né? Ela tinha a alegria dela, era contagiante. E a Ana Alice adora brincar por aqui. O pai conta que para ela esse é o parquinho da mamãe. Cara, é algo que eu não sei explicar exatamente, só que é algo que eu já conversei com a minha filha sobre. Eu falei, filha, a mamãe era tão especial, ela era tão incrível, alegrava tantas pessoas que hoje ela recebeu essa homenagem.
E é muito divertido toda vez que eu venho aqui, ter criança brincando aqui, até mesmo minha filha aproveitar muito, trazer ainda o meu cachorro aqui para a gente brincar. Cara, é surreal. Mais do que o nome em uma placa, o sistema de lazer Sandra Gaia é um lugar de reencontro diário da família com a história e o sorriso de uma mulher inesquecível. E com essa bonita homenagem, o Ação Parlamentar de hoje fica por aqui. Na semana que vem eu volto com mais informações sobre a nossa cidade e também sobre a Câmara Municipal. Até a próxima!